Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, mais uma vez aí, um prazer entrar em contato com vocês. Nós estamos aqui para poder dar continuidade no nosso seminário profético, que tem por título Os 7 Selos do Apocalipse. E nós queremos falar, daquilo que a gente tem exposto e aí dar continuidade nesse conteúdo. Então nós temos até o momento 133 evidências de Jesus, porque Jesus é representado pelo número 2, que é a manifestação plena do Deus triuno. Nós temos aprendido sobre o crescimento espiritual, começando no primeiro degrau é João 15:2, e nós vimos que vai até João 15:8, e através dessa escada que nos foi apresentada, se você não viu aí, vai lá na nossa playlist, assista as lições anteriores, principalmente a lição 6, lição 7, você vai ver esse conteúdo bem mastigado lá. E aí o Senhor então tem nos trazido para compreender o que isso vem trazer para nós. Então esse crescimento, porque aqui nós vimos que existem 7 degraus, para poder alcançar o propósito de Deus, e o tema do nosso seminário profético é 7 selos do Apocalipse. Então são 7 degraus, são 7 selos. Deus está falando de uma caminhada perfeita. O número 7 na Bíblia é um número perfeito. Então, só para a gente poder relembrar. Então, a gente colocou uma figura aqui que expressa a visão de alguém que está olhando uma cidade a partir de um lugar bem alto. Então, aqui Deus está falando de algo que uma pessoa pode ver por cima, uma visão pelo alto, uma visão de águia, podemos comparar. E é o que Deus tem para nós. Deus ele quer que quando a gente chega no 7º degrau, ou conforme a gente vai crescendo, não precisa necessariamente chegar no topo, a nossa visão ela vai se ampliando. Então quanto mais a gente sobe na presença do Senhor, mais o nosso entendimento, a nossa percepção espiritual, ela vai melhorando até que a gente alcança a visão do alto, a visão da plenitude, a visão de tudo que Deus tem para nós. E para isso acontecer, precisa acontecer 2 coisas. Precisa haver a vontade de crescer, porque crescer dá trabalho, Eu preciso me movimentar na caminhada para poder alcançar os objetivos, então eu tenho que me esforçar. Então crescer dá trabalho, então eu tenho que ter vontade de crescer. E eu tenho que ter o auxílio de Deus em relação às suas revelações. Então, como eu preciso de vontade para crescer e eu preciso do auxílio de Deus para me dar revelações, eu preciso de 2 coisas. Então, eu anotei aqui 134. Então, quando a gente começa na caminhada cristã, a gente começa assim, A gente tem a visão limitada, a gente está enxergando, mas é até um certo alcance. Mas o que Deus tem para nós é a visão plena, como a gente falou. Deus quer que a gente alcance a plenitude, a totalidade. E aí eu coloquei uma figura aqui que vai expressar um pouco do que Deus traz para nós, na realidade da visão do alto. É uma frase interessante que dá para a gente tirar um conteúdo dela, que diz assim: não suba montanhas para que o mundo te veja, mas sim para que você veja o mundo. Em outras palavras, o que Deus está ensinando aqui? O que a gente pode meditar nesta frase de sabedoria? A gente pode entender que quando a gente chegar aqui em cima, na verdade, o primeiro objetivo de Deus não é que a gente vai chegar num patamar mais alto para que as pessoas nos percebam. Presta atenção nisso. Deus ele quer que a gente chegue num patamar mais alto para que a gente veja melhor
o que Deus tem para nós. Então tem muita gente enganada nesse sentido, ela está pensando que Deus quer que ela cresça, Deus quer exaltar ela em alguma área, para que as outras pessoas percebam. Isso vai até acontecer, mas não é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é que essa pessoa, quando chegar lá em cima, não é para que os outros percebam que ela cresceu, é para que ela perceba, ela mesma, o que Deus tinha para ela e ela não entendia, ela não sabia. Então significa que o crescimento, o primeiro benefício do crescimento não é para mim provar para alguém que Deus é comigo, é para mim receber de Deus o que Ele tem preparado para a minha vida. Então, não é para o mundo me ver, mas é para mim ver o mundo. É para mim ver o alcance do propósito e dos planos de Deus na minha vida. Então, é um sentido, né? É algo que dá sentido para a nossa vida. Quando a gente entender mesmo o que Deus quer de nós, tudo vai fazer sentido. Porque no quebra-cabeça da vida tem coisas que num determinado momento não se encaixam. A gente não entende certas coisas, né? Como José, quando ele estava lá no Egito, ele não estava entendendo exatamente porque estava passando aquelas lutas, tudo. Mas depois ele foi compreender. Quando ele assume o trono, quando ele chega a governar o Egito, aí ele entende tudo, né? Aí ele entende tudo que Deus tinha preparado para ele, mas até a ele chegar naquela posição, ele não conseguia ver. Ele via, mas ele via mais ou menos o que Deus tinha, mas não era completa a visão. Então é isso que Deus está falando aqui. Por isso que são 7 degraus, né? Nós temos que subir e caminhar, né, no crescimento para que a visão seja completa. E o que traz também para nós os 7 selos? Os 7 selos traz para nós que nós não vamos só entender em relação a nós, nós vamos entender também em relação ao nosso adversário. Porque tem gente que está vendo o que o diabo faz no mundo e dá uma impressão, né? Dá uma impressão que parece que o diabo está lutando com Deus de igual para igual. Quando, na verdade, quando a gente entender as revelações dos tempos finais, do que vai acontecer numa maior plenitude, a gente vai entender por que Deus tem permitido tanta coisa, por que isso, por que aquilo. Então, isso é importante, né? Isso é importante. A gente precisa compreender, não só acerca de nós, mas acerca do que está por vir, para entender todo o cenário, né? Todo a forma que Deus tem governado, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam e também o que Deus tem preparado para aqueles que têm feito da sua vida algo como uma afronta a Deus, né? Então Deus vai nos dar essa visão plena. Agora, antes da gente entrar no nosso conteúdo de uma forma maior, eu quero fazer uma ressalva aqui para você. Eu quero apresentar para você um conceito que você precisa observar com carinho. Deus é que Ele quer dar a visão total, Ele quer dar a visão plena, Ele quer. É propósito? É propósito. Mas o que nós vamos entender na aula de hoje, o que nós vamos entender nessa ministração, é algo fundamental para que o que Deus vai mostrar depois possa ser aplicado. Porque se a gente não experimentar o que a gente vai ver hoje, a gente vai entender muita coisa, mas não vai poder executar, não vai poder usufruir do entendimento que Deus vai nos dar. É como que Deus, eu vou usar uma figura aqui para alguém, é como que temos um monte de coisas para Deus nos mostrar. Mas para a gente usufruir, para a gente desfrutar deste conhecimento, a gente precisa aplicar o que a gente vai ver hoje. Então, eu estou dando uma base para que a escatologia que vai vir, de uma forma mais profunda, faça sentido. Porque se você souber muita coisa, mas não puder viver, aquele conhecimento se tornará infrutífero. E para que isso não aconteça, nós vamos trazer uma realidade aqui hoje, que você vai ver que
nós precisamos nos alinhar com a presença e com a vontade de Deus primeiro, para que depois o conhecimento que ele vai acrescentar nas próximas aulas possa ser de fato vivido na prática. É como uma pessoa que vai pegar um trem na estação. Ela só vai pegar o trem se ela estiver alinhada com o horário, se ela estiver no horário que o trem vai estar passando, que o trem vai estar chegando, né? Porque se ela chegar atrasada, o trem já foi. É a mesma coisa aqui. Para você estar usufruindo, vivendo o que você vai aprender daqui para frente, você precisa se alinhar com as bases de Deus, o conhecimento do que Deus vai falar hoje, para que aquilo que vai vir a seguir te leve nesse trem de Deus, né, usando essa figura, para o destino aonde Deus quer te levar. Ok? Então, feita essa ressalva, vamos entrar no nosso conteúdo. João 15:8, Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, João 15:8 é o último degrau, né? E João 15:8 está falando do quê? Jesus está apontando justamente o que eu apresentei para você. Ele diz: nisto, existe um foco. Nisto, não é naquilo, não é naquilo outro, é nisto. É bem importante frisar isso aqui. Então, Jesus está apontando que no degrau, no 7º degrau, que é João 15:8, é nisto, nós vamos entender o objetivo verdadeiro do que Deus quer conosco, do que Deus nos tem para nós, né, como igreja. Então, é nisto que é glorificado meu Pai, né? Então, nós temos que ter a revelação deste objetivo. E o objetivo geral é gerar muito fruto. O objetivo específico é aquilo que Deus vai revelar para a vida de cada um individualmente. Então, existe um objetivo geral, que é todos nós devemos procurar produzir muito fruto, e existe um objetivo específico. Você vê que são 2 objetivos, está confirmando 2. Eu não registrei, mas você já vê que o 2 está aparecendo. Então, nós temos 2 condições. Nós temos que ser capazes de ter a visão, primeira condição, e o que vai ser gerado é que se nós tivermos a visão, nós nos tornaremos instrumentos para que os outros possam ver, né? Para nós podermos curar os cegos espirituais. Então, eu ser capaz de ver uma coisa. Quando eu sou capaz de ter uma visão ampliada, eu posso levar as pessoas para o caminho correto. É uma segunda consequência, uma consequência dessa primeira verdade. Então, tem 2 realidades. Eu ser capaz de ver e eu me tornar um instrumento para curar a visão dos outros. Então, eu anotei aqui essas 2 coisas como 135. E aqui nós vamos começar a entrar num tópico para que você perceba que a visão, ela depende de alguns fatores. Para eu poder enxergar lá em cima, eu preciso observar algumas verdades. Qual é a primeira verdade? A primeira verdade, nós vamos começar a registrar aqui no nosso quadro. A primeira verdade é que nós vamos precisar prestar atenção em quem ou quais são as pessoas que fazem o papel de líderes sobre as nossas vidas. Pastor, por que você diz isso? Porque Jesus está mostrando aqui em Mateus 23, ele está dizendo assim: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Então Jesus está mandando a gente observar quem são os nossos líderes, ou seja, quem são as pessoas que servem de guia para nos ajudar a crescer. Então Jesus está apontando, ele está focalizando uma palavra, até uma palavra contrária a determinados tipos de lideranças. Opa!
Jesus está combatendo lideranças? Exatamente. A primeira coisa que Deus apresenta aqui é que Jesus está indo de forma contrária a determinados líderes. Pastor, e o que isso traz para nós? Isso traz para nós que se você for mal liderado, você não vai alcançar. Se você for mal instruído, você não vai aprender. Se você for mal guiado, você não vai chegar. É como você pegar um táxi onde o motorista não sabe onde vai te levar. Ele está te guiando, tu está de carona, ele está te levando. Só que se ele não sabe onde que é o endereço, como é que ele vai te levar se ele mesmo não sabe? É o que Jesus está falando aqui, ó. Guias cegos. Pastor, mas existe isso? Existe. Se Jesus disse, existe. Então, primeira verdade. Quem é que serve na nossa vida e faz o papel de líder ou de líderes? Nós podemos ter mais de uma referência. Outra coisa que Jesus começa a nos ensinar aqui. Jesus diz que ele coa o mosquito e que ele engole o camelo. E aí nós podemos nos perguntar, o que isso tem a ver? O que isso ensina? O que Jesus quis dizer? Então nós vamos para o livro da lei, né, o livro do cumprimento da lei literal do Antigo Testamento, que diz assim: mas a todos os insetos, os outros insetos que voam e que têm 4 pés, serão para vós outros a abominação. Então aqui a gente entende o que vem a ser um mosquito. O mosquito é um inseto. Ele é algo abominável. Então, o mosquito seria aquilo que Deus abomina. Muito bem. A continuação de Levítico diz: todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Então Deus está mostrando que tem um animal que tem uma descrição e ele se torna imundo e quem toca nele também é imundo. O texto de Levítico ainda diz: todo animal quadrúpede de 4 patas que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. Então Deus está descrevendo 2 coisas aqui. Deus está descrevendo algo que é abominável, e algo que é imundo. Ele está referenciando dois animais. O que é o abominável? O abominável é o mosquito. O que é o imundo? É o camelo. Não só o camelo, né? E não só o mosquito, mas dentro dessa categoria que Deus descreveu lá em Levítico, se encaixa o camelo, porque ele fala do animal de 4 patas ou de 4 pés, né? Então o camelo também se enquadra nesta categoria aqui, ó. Todo animal quadrúpede. E aí ele descreve, será imundo. Então o que Jesus estava querendo dizer é que existe algo que é abominável, o mosquito, e existe algo que se encaixa numa categoria, no caso o camelo, que é o exemplo que Jesus está usando, que é imundo. É claro, irmãos, deixa eu fazer uma ressalva. Isso aqui, Jesus estava referenciando a lei do Antigo Testamento na forma literal. Por quê? Porque o judeu, até aquele momento, inclusive até o dia de hoje, né, que não aceita Jesus, ele vivia o mandamento de forma literal. Para nós cristãos, isso tem um outro significado, né? Tem uma outra conotação, né? Pastor, como assim? Me dá um exemplo. Por exemplo, Deus falava no passado de muitos povos que vinham contra o povo de Deus. Por exemplo, 7 nações lá que em Deuteronômio é citado: amorreus, heveus, jebuseus, heteus, né?
Muitas nações que vinham contra o povo de Deus. E o povo de Israel lutava com essas nações fisicamente. O povo de Israel saía para a batalha, né? Saía para a batalha como uma guerra física. E hoje a gente sabe que a conotação, a revelação destes povos que vinham contra Israel, para nós hoje como igreja, num primeiro momento, são principados e potestades. Então a gente continua lutando com classes demoníacas, com demônios, só que a gente não luta com uma espada física. A gente luta usando o poder de Deus, usando o nome de Jesus. Então, só para explicar por que aqui é literal, porque Jesus está lidando com um povo que entendia a lei literal, ele está falando, argumentando de forma literal. Para nós, que somos da nova aliança, eu continuo enfrentando o amorreu, o jebuseu, o eteu, o eveu. Quem que são esses povos para mim? São demônios e principados e potestades. Porque eu não vejo um crente com uma espada na bainha parado na porta da igreja. Mas a gente vê, muitas vezes num ato profético no culto, a gente repreendendo o mal, a gente mandando sair no nome de Jesus. Então a gente está lutando também, mas está lutando espiritualmente. Então só para explicar por que Jesus está falando de uma forma literal, porque aquele povo estava vivendo ainda a lei de forma literal. Então, explicado isso, essa ressalva eu quis fazer para você entender, se caso houver algum questionamento acerca disso. Então, o que Deus está querendo mostrar? O que o Senhor Jesus está querendo ensinar? O mosquito é proibido, é abominável. O camelo é imundo. Então, tanto o mosquito quanto o camelo não agrada a Deus. Na aplicação da lei ali, que Jesus estava dando um exemplo. Só que o mosquito, ele é coado. Quando ele ia fazer a sua bebida, então ele botava um negócio para coar. Ou seja, para que o mosquito não entrasse dentro daquilo que eles iam beber, para que aquilo não se tornasse abominável. Então por isso que ele botava um tipo de um coador, algo para fazer o coar, né? Para que ele pudesse não deixar puro aquilo que ele ia beber. Então ele coava o mosquito, né? Ficava ali na hora que o mosquito batia, ele não entrava, ele pegava e depois jogava fora. Aí como a gente faz, por exemplo, o café, a gente não coa lá, usa o coador. Só que eles coavam o mosquito e engoliam o camelo, ou seja, eles faziam obedecer a Deus nas coisas pequenas, mas eles desobedeciam a Deus nas coisas grandes. Então aqui Deus está mostrando para nós que para a gente entender uma liderança de Deus, ela não pode ser uma liderança que mistura o santo com o profano. Ou seja, quando é um mosquito, quando é uma coisa fácil, quando é uma coisa que você bota um coadorzinho ali e você consegue fazer o que Deus mandou, porque é fácil, eles obedecem, eles coavam o mosquito. Agora, na hora que o camelo, que é um negócio grande, que é uma coisa mais difícil, que a proporção é muito grande, ao invés deles também, né, colocar de lado, não, eles engoliam o camelo. Então Deus está dizendo assim, ó, a liderança que tem autoridade, ou que deve ter autoridade sobre nós, são pessoas que fazem o pequeno e também fazem o grande. Obedecem a Deus nas coisas mínimas, naquilo que é fácil, mas obedece a Deus naquilo que é maior. Pastor, me dá um exemplo. O camarada faz uma oração de 5 minutos na igreja, ele coa o mosquito, mas ele não consegue orar 2 horas a sós com Deus, porque ele está engolindo o camelo. O camarada faz uma visita de 10, 15 minutos, coou um mosquito, mas o camarada não consegue fazer um jejum de 10 horas, porque ele quer engolir o camelo. Então ele faz uma obediência de aparências, é uma obediência pela metade. Ele obedece quando é fácil. Quando requer um investimento, um esforço, esse tipo de líder não pode ser referência para nós. Se tem sido para você, cuidado. Porque ele faz o que você vê ele fazer porque é fácil. É fácil ser
Por exemplo, dirigir um culto é mais fácil do que, por exemplo, consagrar 3 horas da tua vida de oração por dia. É mais fácil você cantar um hino num culto do que você, por exemplo, se santificar, rejeitar, renunciar a alguma coisa para Deus te consagrar, para você ser mais de Deus. Então nós temos visto muito líder que é assim, ele coa mosquito, mas ele engole o camelo. Quando é pequenininho, ele faz. Mas quando é grande, ele até manda você fazer, mas ele mesmo não faz. Então, começa a entender que tem muita coisa no nosso meio, vou falar para você entender, que é aparência. Porque orar 5 minutos, meu irmão, qualquer uma hora. Até o incrédulo, sem ensinar ele faz uma pequena oração. Agora, ter uma vida de oração é outra coisa. Não é para engolir o camelo, é para jogar o camelo fora e orar. Entende? Então, ele não faz o que é abominável, mas ele é imundo. O que é abominável, que Deus não suporta, ele até não faz. Ele coa o mosquito. Mas quando é para ser limpo, ele não quer se limpar, ele continua imundo. Acho que deu para entender, né? Então, nós temos que entender. Para que serve um líder? Para me levar para mais perto de Deus. Mas ele tem sido alguém que tem se consagrado para estar perto de Deus. Ela tem sido alguém que tem estado perto de Deus. Você precisa se perguntar. Você precisa avaliar. Porque quanto melhor for o teu professor, melhor você vai aprender, se você quiser. Agora, se você tem alguém que quer te dar uma lição, mas ele mesmo não faz a prova, complica. Então, primeiro indício para determinar que tipo de líder a gente está seguindo. Se ele é uma pessoa que faz o difícil e faz o fácil. Não é só o fácil. Ele tem que fazer as duas realidades se cumprir na vida dele. Né? Então, é interessante entender isso aí. E Jesus representa 2 tipos de animais, né? Ele fala do mosquito e fala do camelo, né? São 2 coisas que Deus está pedindo para a liderança praticar. Então, como é 2 animais, eu coloquei os 136, né? 2 coisas que temos que evitar para nos identificar com o 2, que é Jesus. E também isso traz a manifestação do santo separado do profano, né? Santo é santo, profano é profano. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a gente tem que entender que o tipo de líder que a gente deve estar sujeito tem que ter essa característica. Mateus 7:15, o Senhor Jesus vai trazer um outro conselho para a gente poder avaliar lideranças. Qual é o conselho? Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, o que Deus está falando? Num primeiro momento, Ele está mandando a gente tomar cuidado com um tipo específico de liderança. Quem é essa liderança? Os falsos profetas. Ele é profeta, mas ele é falso. Ela é profeta, mas ela é falsa. Então, a primeira coisa que nós começamos a entender é que o profeta tem que ser avaliado também. E aí eu faço uma pergunta e medito com você. Quem é um profeta para nós dentro da igreja? O primeiro profeta que há dentro de uma obra de Deus. Se você parar para meditar, é o teu pastor. Por quê? Porque profeta não é aquele que fala só com o dom de profecia. Isso também é profeta. Mas toda pessoa que leva uma palavra, uma instrução da parte de Deus para alguém, ele funciona de uma certa forma como profeta. E quem é que tem a prerrogativa de nos instruir dentro da obra de Deus? Os pastores. Então, o primeiro profeta que a gente tem que ver se ele é ou não é de Deus é o pastor que a gente está sendo pastoreado.
Ô pastor, o senhor está dizendo que pastor não é de Deus? Não, irmão, não estou dizendo nada disso. Eu sou pastor, como que eu vou dizer que o pastor não é de Deus? Não faz nem sentido. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ver, você tem que avaliar, você tem que buscar em oração, buscar em jejum, buscar em comunhão com Deus, para ver se o pastor que você está ouvindo, porque hoje nós não ouvimos só o pastor dentro da nossa congregação, hoje a gente tem na internet uma infinidade de líderes, com canal e um monte de coisa. Nós temos que saber se aquele profeta, se aquela pessoa, se ele é uma fonte que dá para confiar. Será que ele é um profeta verdadeiro? Ou será que ele é um profeta, mas é um profeta falso? Então é isso que nós temos que entender. Então Jesus está dizendo para nós, a nossa primeira avaliação começa no nosso quintal, na nossa congregação. Por quê? Porque lá tem todo culto, tem uma pregação, tem uma palavra profética. E aquela palavra profética vem da onde? É do coração dele? É de uma cópia que ele fez na internet? Ou é de uma comunhão que ele tem desenvolvido na presença de Jesus? Na assistência do Espírito Santo? É uma coisa que temos que perguntar para nós, nos questionar e questionar. E pedir a Deus discernimento para saber se aquele profeta pode ser profeta para a nossa vida. Então, acho que está dando para entender. Porque é um líder que a gente ouve com frequência, né? Que é o pastor local. E Jesus, ele dá uma instrução, irmãos, ele dá uma instrução que ele diz aqui, acautelai-vos. Jesus não diz que não escute. Presta atenção. Jesus não falou assim, não é para você ouvir o falso profeta. Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse para ter cautela. Opa! Jesus disse o quê, pastor? Para ter cautela. O que é cautela? Cuidado. Então não é nem para você deixar de ouvir, é para ouvir mesmo. Mas é para ouvir, prestando atenção no profeta e prestando atenção no Espírito Santo que você orou lá na sua casa para ver o que o Espírito Santo fala daquele profeta. Pastor, e por que isso é importante? Isso é importante porque se ele é falso profeta, ele está usando algum tipo de disfarce. Geralmente, quando alguém é do mal, ele não fala que é do mal, ele vem disfarçado de ovelha. Então você pode encontrar alguém que tudo indica nele que ele é ovelha, que ele é do rebanho de Jesus, mas ele está usando um disfarce. E através da busca a Deus no secreto, é que eu vou ter condições de, na cautela, sem ficar julgando no primeiro momento, sem ficar apontando o dedo, mas no sentido de refletir, de discernir, eu vou perceber se ele está disfarçado ou se ele é verdadeiro. Então, isso é importante. E por que nós temos que usar a cautela? Porque Jesus disse, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Tem gente que é crente, mas é só simples. Mas na hora de ser prudente, na hora de vigiar, ele não vigia. Ele precisa completar. Jesus não é tudo é pelo 2. Ser simples como a pomba. Ou seja, ser uma pessoa que não tem maldade, mas ser prudente como a serpente. Vai tentar enganar a serpente. É difícil, a serpente não é enganada, ela vem, ela que vem dar o bote. Então nós temos que ter esses dois lados da moeda. Se você for só simples, o falso profeta será serpente para você, ele que vai te picar. Agora, se a gente for como Jesus disse, ter o 2, que é Jesus, ser simples como a pomba e prudente como a serpente, a gente vai prestar atenção, a gente vai acautelar o nosso coração com cautela, com cuidado, vai ouvindo, o Senhor vai falando conosco até que a gente discerne se é ou se não é. Pastor, eu tenho que fazer isso? Tem. Quem é que tem que fazer isso, pastor? Todo crente. Todo crente em Jesus tem que fazer isso. Por quê? Porque ele está ouvindo um profeta, no caso, por exemplo, o seu pastor.
mas ele tem o sumo pastor, que é Jesus Cristo, o pastor dos pastores, o sumo sacerdote, né? Que lá em Hebreus fala que ele foi levantado para sempre. Então nós temos que estar ligado com Jesus também, não é só ouvir o profeta, temos que ouvir o profeta, ter cautela, cuidado e ligado com Deus e descobrindo se é ou se não é. E por que é importante eu descobrir se um determinado líder é ou não é de Deus? Por dois motivos. Primeiro, porque eu não vou ser enganado. Ele não vai me passar a perna. Esse é o primeiro motivo. Segundo, porque quando eu tiver do lado de um irmão que não alcançou o discernimento que eu alcancei, eu posso eu posso dar uma instrução para ele, eu posso avisá-lo de que aquele líder, aquela pessoa não é um profeta verdadeiro. Então a gente começa a entender, irmãos, que por que o mal ele se manifesta? O mal se manifesta porque aqueles que têm a visão de Deus se calam. Porque aqueles que estão vendo a verdade não fala, não avisa o seu irmão. Se aquele camarada você percebeu de Deus que ele é um falso profeta, o irmão não entendeu, mas ele está do seu lado. Mas você pode ser profeta para ele, avisando para ele que aquele outro não é profeta. É como se a gente estivesse criando a rede do bem. Se o bem se cala, o mal se manifesta. Se o bem não quer se manifestar, o mal ele vai expandir. Por que tem tanta gente enganada? Porque tem alguns que têm visão e muitas das vezes ele fala, eu não vou falar porque quem sou eu? Ué, tu és servo de Jesus Cristo, quem é você? Você é uma ovelha do rebanho de Jesus, assim como eu. Então nós temos que ter cautela, primeiro para nós, para não julgar precipitado, porque às vezes a gente está julgando por uma palavra errada que ele falou, que o profeta verdadeiro pode errar, né? Em algum momento. E aí a gente também não pode ser precipitado. Mas por outro lado, temos que ter essa cautela aqui. Para a gente poder avisar alguns dos nossos que porventura não enxergou o que a gente está vendo da parte de Deus. Então nós temos que incentivar as pessoas a ouvirem os verdadeiros. Também quando você discernir que um fulano é de Deus, você também dá para ele, o irmão, um incentivo. Ó, escuta o fulano, porque o fulano é de Deus. Então a gente não está aqui só para apontar aqueles que não são. A gente também está aqui para incentivar algum irmão para ouvir aqueles que são. Perfeito? E aí a gente vai começando a montar uma rede, né, de cristãos que vai entendendo e vai formando um povo sábio, um povo entendido, um povo que não vai ser levado, né, como diz Paulo, por vento de doutrina. Ele vai começar a ter um faro fino, né? Ele vai ter condição de coar o mosquito, né? Quando a gente passa algo na peneira para coar, né? A peneira é uma coisa fina, é uma coisa que ela faz uma filtragem daquilo que é pequenininho. Então, às vezes, está faltando para nós o oposto do que alguns líderes também fazem. Então, quem sabe a gente não come o camelo, porque a gente entendeu que aquilo é pecado grosseiro, a gente não faz, que é coisa grande. Mas talvez está faltando o discernimento para coar o mosquito. Ou seja, tem determinadas coisinhas que está passando e a gente está deixando. Está deixando porque não está percebendo que aquele mosquitinho amanhã vai trazer uma doença. Né? E ali a gente pode se prejudicar e até perder a salvação no último caso, né? Então a gente tem que entender isso aí. Então, o que Deus está mostrando para nós, o que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal? Eu estou querendo ser enfático. Jesus está tratando com líderes. Só que o Jesus manso e humilde é uma face de Jesus. Mas aqui nós estamos conhecendo hoje o Jesus agressivo. Pastor, mas o senhor não falou para ter cautela? Cautela é cuidado, é devagar. Então,
começa com a cautela. Mas quando você discernir, aí tu não pode te calar. Tu tem que expor para aqueles que for possível, né? Aquela realidade. Tu vai ter que falar de uma forma que vai parecer que tu tá agredindo o fulano, mas tu não tá agredindo a pessoa. Tu tá só falando e denunciando o seu comportamento de falso profeta. Por que Jesus disse, guia cegos? Jesus não está falando com carinho. Ali Jesus estava denunciando o ministério de alguns. Então Jesus estava agredindo frontalmente. Agora, não quer dizer que eu vou sair agredindo as pessoas, entenda bem. O que eu vou me contrapor, eu vou me posicionar de forma contrária. E eu vou ter que, fazendo a rede do bem, eu vou ter que me posicionar para poder avisar alguns do que aquele fulano, do que algum ministério representa. Porque se Jesus disse que eles podem estar disfarçados, a minha função é tirar o disfarce. E isso me faz, na ótica de quem me vê, eu me manifesto como Jesus. Parece que eu estou agredindo a pessoa, mas eu não estou agredindo a pessoa. Eu estou agredindo, ou estou contrariando o ministério que é um disfarce, é uma farsa. Eu estou denunciando algo que está enganando os demais. Então, começa a entender que Jesus é manso e humilde para quem é dele, mas ele também pode se manifestar de forma agressiva, de forma contundente, de forma a tratar diretamente aquilo que está em oposição à verdade. Então, começa a entender. E aí nós temos aqui a figura, são lobos disfarçados de ovelha. E se são lobos, como é que eu trato o lobo? Com carinho? Se eu botar a mão, ele morde minha mão. Se eu botar o braço, ele me engole. Então, para tratar com o lobo, eu vou ter que me posicionar como um guerreiro. Eu vou ter que me posicionar como um profeta da verdade. Então, a gente vai ver isso, Jesus vai se manifestar de uma forma agressiva, de uma certa maneira, porque aquilo que tem que ser dito, tem que ser dito. Não, pastor, eu sou ovelhinha de Jesus, eu não posso falar muito assim, nada contra ninguém. Ué, isso não é evangelho, isso daí é um ensinamento dos falsos profetas. O falso profeta tem ensinado isso para essa geração. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você meditar. Vamos refletir. Se você sabe a história da igreja, você sabe que nós, os evangélicos, somos chamados de protestantes. Nós, evangélicos, somos chamados de protestantes. Por que nós somos protestantes? Porque no passado, por exemplo, vou usar a figura de Martinho Lutero, mas existiram outros. Lutero entendeu que a igreja a que ele pertencia era uma igreja de falsos profetas. Lutero percebeu isso. E se Lutero ficasse quietinho? Não, tenho que ser ovelhinha de Jesus. Veja só, Lutero se ele tivesse ficado assim, nós evangélicos, vamos colocar que a igreja que eu pertenço hoje, Assembleia de Deus, nós provavelmente poderíamos nem existir. Por quê? Porque ele estaria dando continuidade, ele até viu que estava errado, mas se ele se cala, ele continuaria sendo mais um padre ali inserido no meio daquela igreja. Mas ele identificou que a igreja que ele pertencia era de falsos profetas, e o que ele fez? Ele levantou um protesto.
ele levantou um protesto. Ele contrariou, ele agrediu, de uma certa forma, os dogmas daquela igreja. Quando ele fez isso, surgiu o que a gente conhece como reforma protestante, mas só teve reforma protestante porque teve protesto. E só teve protesto porque ele percebeu, ele coou um mosquito e ele percebeu que era falsos profetas, que estava enganando o povo. E aí surgiu a reforma protestante, da reforma protestante surgiu vários movimentos, que aí nós temos na história registrado, avivamento da Rua Azusa, que foi da onde os missionários da Assembleia de Deus também passaram por ali. E aconteceu que através desta contrariedade de Lutero, estou colocando Lutero, mas coloque aí na história os outros que contribuíram, Wycliffe e tantos outros, eles agrediram, eles criaram uma oposição, mas não ficou para ele alastrou esse protesto. Surgiu a reforma protestante, da reforma protestante surgiu o que a gente conhece hoje como os evangélicos, e entre eles estamos nós também, falando aqui da minha denominação, mas aplicando também a todas as outras igrejas, surgiu a fé evangélica, que é uma fé para voltar para a origem, para as raízes do evangelho, viver a palavra como é a palavra. Percebe? Então, a gente vê que tudo começou de um protesto e tudo começou de um discernimento e de uma agressividade, de uma contrariedade, de uma denúncia de que não era daquela maneira. Você só está me ouvindo, você talvez que é crente, só está recebendo esta mensagem porque teve alguém que não se conformou com aquilo ali. Ele percebeu que estava errado e ele agrediu, ele criou até um documento lá, 99 teses lá, se você for estudar lá, o protesto dele teve até um documento, né? Só citando. Então, isso é visão, irmãos. Isso é crescimento. Isso é alcançar o degrau mais alto. Pastor, por que eu tenho que ir para o degrau mais alto? Primeiro, porque o crescimento é a base do que o Senhor tem nos mostrado. Segundo, porque tu quer ser arrebatado. Aí eu entro na parte escatológica de novo. Se a gente quer ser arrebatado, a gente vai dar o último degrau, é o 8º degrau que eu falei na lição lá anterior, é o degrau do arrebatamento. Quer dizer, tu tem que passar pelos degraus para chegar no degrau do arrebatamento. Entende? Só que esse degrau é um degrau final. É um degrau que Deus vai nos levar se nós formos fiéis. Se nós formos fiéis. Então nós temos que entender isso aí. Então por que eu estou mostrando algo da visão do alto? Porque no final a gente tem que ir para o alto mesmo. Tem que ir com Jesus. Né? Então tá aí. Então a gente tem que sair da visão do quintal para ir para a visão do alto. Né? Tem que abandonar isso aqui para crescer. É inevitável. E aí nós entendemos também por que o tema que Deus tem nos dado é os 7 selos do Apocalipse. Porque selo fala de selado. O que é selado? Selado é protegido, é blindado. Você já viu aqueles alimentos? Eu vou usar uma figura aqui para facilitar o nosso entendimento. Você já viu aquele alimento que ele é selado a vácuo? Já viu aqueles alimentos que ele vem todo assim, parece que a embalagem vem toda grudadinha nele assim, que você não consegue nem nada puxar. Aí quando você faz um furinho, o ar entra e aí você consegue abrir. Mas ele vem selado a vácuo. E para que é esse selado a vácuo? Para ele ficar protegido do que está do lado de fora, para a embalagem proteger ele. Então selar é isolar, é proteger. Só que lá é selado a vácuo, porque é uma coisa da terra. Mas aqui fala não de selado natural, mas aqui é o selo espiritual.
Eu tenho que ser selado, eu tenho que ser protegido, eu tenho que ser revestido pelo Espírito Santo. Para quê? Porque o Espírito Santo vai ser uma proteção entre eu e o pecado que está no mundo. Percebe isso? Então o selo, por que temos esse tema escatológico? O que o selo revela? O selo fala de se consagrar, se revestir de Deus, de tal forma que o pecado vai tentar entrar, mas não vai conseguir. E aqui você vê que não é um selo só, são 7. Quer dizer que tem que se santificar, e se santificar de novo, e se santificar de novo, e se santificar. Aí, pastor, cheguei no 7º, volta a fazer de novo o processo, santifica de novo. E assim vai, até Jesus nos levar. Então aí a gente entende um pouquinho também por causa o porquê do nosso tema escatológico, ter por título 7 selos do Apocalipse. Quer dizer que no final de tudo, que Apocalipse é a última revelação da Bíblia, no final de tudo, nós temos que ser mais santificados do que as gerações anteriores. Porque o pecado está vindo com mais força. A nossa geração, ela está vindo de uma forma em que o pecado está se alastrando. Por isso que eu tenho que ter cautela, por isso que eu tenho que denunciar o falso profeta, por isso que eu tenho que avisar o irmãozinho que não está percebendo para ele não se perder. Por isso que eu tenho que protestar contra os falsos profetas, como fez Lutero, por exemplo. E eu tenho que me santificar não uma vez, mas eu tenho que me santificar constantemente, para que no final das coisas eu não me perca. Então eu creio que está dando para entender, né? E como é que a gente avalia, não só a liderança, mas como é que a gente avalia a liderança e também os demais cristãos? Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Os conhecereis. Então a gente tem que avaliar, não é só a palavra que ele prega, nós temos que avaliar o comportamento, nós temos que avaliar a conduta. Outro dia eu vi aí um grupo, não vou botar o nome aqui, né? Não sei se é o nome, eu também posso me confundir. O grupo está louvando a Deus aí, gravando aí um clipe. Aí no outro dia estava lá na balada lá com os ímpios, lá com os incrédulos. Aí foram questionar eles falam, não, irmão, não julgueis. Não, mas não estou julgando, quem está julgando é a palavra, porque o santo e o profano não podem andar junto. Entendeu? Vá pesquisar aí, quem sabe tu descobre qual o grupo que é. Então a gente tem que entender, tem que julgar pelo fruto, né? Não é pelo tamanho da árvore. Tem muita gente que está julgando o ministério pela quantidade de visualizações. Você está achando que o tamanho da árvore é a referência. Jesus nunca disse isso. Jesus não falou assim, quanto maior o ministério, melhor. Jesus não falou isso. Por que a gente crê no que Jesus não falou? Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Você tem que conhecer pelo fruto, pela conduta, pelos princípios, pelos valores, pela manifestação e testemunho de fé. Então, está dando para entender. Está aí o fruto. A gente aprendeu lá na lição anterior que só tem semente quem tem fruto, né? Não dá para inverter, a gente falou sobre isso. E também temos que descobrir que tipo de semente que é, né? Porque a semente tem a ver com o fruto. O cara prega sobre determinada linha, determinada área do cristianismo, mas aí você vai ver o fruto, ele não tem nenhum, né? Então a gente tem que observar bem esses tipos de realidade. E aqui vai acontecer algo que eu preciso te avisar. Isso aqui é preocupante. Por quê, pastor? Porque eu vivi muito isso na pele, tá? Já avisei isso, inclusive, lá nas outras lições, na outra lição, pelo menos, que o falso profeta, quando ele percebe que você é um pregador que está maduro em alguma área da fé e que você pode denunciar o que ele é, ele vai agir, o líder vai agir para poder te cancelar o teu fruto. Pastor, mas por que ele quer me anular? Porque ele não quer que você, primeiro, denuncie ele.
Então, se você discernir o que ele não é, e ele começa a perceber que você está falando o que ele não é, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar te abafar. Então, isso é um motivo do porquê tem muito pregador sem cabeça. Aquele profeta que, quando ele profetiza, tem algumas igrejas que até quer pôr ele para fora da igreja. Tá? Eu vivi uma situação, quando eu estava em São Paulo, a viagem, né, pela obra, em que eu entreguei um recado para um obreiro, e aí a igreja simplesmente já me colocou ali de canto. Porque lá eu podia profetizar para o membro do banco, mas eu não posso profetizar para o obreiro. Mas espera aí, se Deus quer tratar com o obreiro, qual a diferença? Tá? Eu vivi isso aí, numa Assembleia de Deus, inclusive. E vou deixar bem claro aqui. Aí sabe o que aconteceu? Não deixaram eu profetizar lá dentro mais, eu fui profetizar no meio da rua. Aí Deus falou, tá vendo, meu filho? Quando eu quero usar, eu uso em qualquer lugar. Então, não pensa você que todo mundo quer que você cresça. Quem sabe quem não quer que você cresça é o seu líder. Porque Jesus está sendo agressivo, porque ele está agredindo guias cegos. Ele está agredindo, ele não está passando a mão, ele está indo para cima. Ele não está botando panos quentes. Porque muitas das vezes o líder é ele que vai tentar botar um X em você. Por quê? Porque se você não aparecer, você não denuncia ele. Você não vai fazer também, não vai aparecer mais do que ele. Também tem isso. Então, fica o recado aí. Que a gente olha para a obra de Deus, a gente pensa, todo mundo é de Deus. Essa visão é de uma criança recém-nascida, que imagina o mundo de fantasia. Mas o mundo real, o mundo que Jesus viveu na sua geração quando ele esteve aqui, ele foi para cima das maiores autoridades. Nós vamos ver daqui a pouco os versículos. E ele confrontou as autoridades. Só que ele soube confrontar, né? Também não é estando dentro de uma igreja, desobedecendo o pastor, que tu vai confrontar. Isso aí não é confrontar. Isso aí é ser um rebelde. Pastor, qual a diferença do rebelde para aquele que confronta? Aquele que confronta é aquele que fala o que Deus manda e deixa para aquela pessoa que está errada, ele tem que se consertar. Agora, o que a gente não pode é estar dentro de uma igreja e a gente está vendo que o líder está errando e a gente pega e porque o líder está errando, a gente vai tentar passar por cima do líder. Aí também não é de Deus. Jesus não chegou lá e falou, ó, a partir de hoje, o rabi que vai dominar aqui essa igreja sou eu. Jesus nunca fez isso. Jesus falou o que tinha que falar e simplesmente deixou para eles se resolver. Significa que a gente tem que saber a maneira que Deus quer nos usar. Não seja uma pessoa rebelde. Por outro lado, não seja uma pessoa omissa. O rebelde é aquele que entra dentro da igreja, ele está vendo que o líder está, por exemplo, tropeçando, e ele quer o lugar do líder. Aí ele está pior do que o líder, porque ele está querendo fazer o quê? Rebelião. Então, isso não é de Deus. Por outro lado, se Deus mandar você levantar do banco e mandar você falar para o líder, e Deus está te dando essa palavra, Deus está te mandando falar, ou no secreto ou até publicamente, tu vai lá e fala. Ah, pastor, mas aí daí ele me bota em disciplina, não deixa eu fazer mais nada. Não deixa. Tu pode até acabar saindo da igreja, mas não interessa. Mas tu fala o que tem que ser dito. Quando eu profetizei lá para o diácono quando eu profetizei lá para o obreiro, todo mundo já me olhou estranho. Já perdi a visibilidade ali, naquela igreja. Sabe o que eu fiz? Fiquei 15 dias indo em 15 casas e todos os dias teve culto nas casas. É o que Jesus fez. Ele foi na sinagoga, não aceitaram ele foi pregar na beira-mar. Tiraram o púlpito dele lá na sinagoga, ele foi para a beira-mar. Então, João Batista também não estava no templo. Desculpa.
João Batista não estava dentro da igreja. Claro, é um chamado ali, foi um chamado específico. Mas João Batista estava onde? Estava lá no meio do deserto. Aparecia lá no Rio Jordão e pregava. Então, a gente tem que entender o nosso posicionamento. Para a gente poder falar o que tem que ser dito, não deixar de falar, mas ao mesmo tempo também não ser uma pessoa, se insurgir contra a autoridade. Porque quando você fala algo para o líder e você entrega o recado, dali para frente é o líder que tem que se resolver com Deus. Não é você que tem que ir lá querer tomar o lugar dele. Porque se você é o profeta, você tem que profetizar e não querer o posto dele. Porque também tem isso. E também isso também não tem nada a ver com Deus. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi nunca quis o trono de Saul. Porque às vezes o líder é rebelde, mas o profeta também é rebelde. Às vezes é rebelde lutando com rebelde. Então o que Davi fez? Davi provou para Saul, ó, eu tive a tua vida nas minhas mãos, eu não fiz nada, porque eu não vou contra o ungido de Deus. Então às vezes o Saul está todo errado, mas o Davi teve temor. Mas o Saul, o líder, perseguia Davi. Também está biblicamente provado que o líder falso, que já não está na mão de Deus, falso profeta, ele quer anular o nosso ministério. Davi foi, Saul acabou se matando e Deus levou Davi para o trono. Então Davi não foi usurpar trono de ninguém. Davi foi parar no trono porque Deus levou ele para lá. Então acho que o recado aqui está bem completo. Não precisa, né, a gente querer roubar lugar de ninguém. Nosso propósito é falar a verdade. Depois, se o líder quer se consertar ou não quer, é problema dele. E outra coisa, se Deus mandar a gente ficar na congregação, a gente fica. Se Deus mandar a gente sair, a gente sai. Mas sai pela porta da frente. Não sai xingando, não sai, né? Porque tem uns que quer sair, mas quer sair pelo telhado, né? Não dá. Tem que entrou pela porta da frente, sai pela porta da frente. É assim que se faz, né? E por que isso está acontecendo no nosso meio, irmãos? Porque está acontecendo isso aqui, ó. No meio cristão, infelizmente, eu tenho que dizer, tem muita corrupção. Pastor, que isso? Verdade. Na tua frente, ele te dá a mão. Mas por trás dos panos, o que está contando hoje em dia para muitas igrejas são os dízimos, a arrecadação. Eles não estão preocupados se tu está em Deus. Eles não estão preocupados se tu está na palavra. Eles não estão preocupados se tu está na direção do Espírito Santo. Eles estão preocupados se você dizima. Pastor, mas o dízimo não é bíblico? É. O dízimo faz parte da ordenança de Deus. Mas eu, como líder, eu não posso pensar numa alma só em termos de dízimo. Eu tenho que pensar na alma em termos de salvação. O dízimo faz parte do que Deus tem para nós. É uma ordenança de Deus. Né? Uma ordenança. Mas, se uma alma não tem, está desempregada, e a outra tem carro, está bem empregado, está bem, né? Está ganhando bem, eu tenho que dar atenção para todos. Você, líder, tem que dar atenção e tem que receber qualquer pessoa que queira Jesus. Então, importante isso aí. E aí está por que os pregadores aparecem com falsas sementes? Porque os pregadores ou os profetas que estão discernindo se calam. A gente já falou disso. Então não é porque o cara aparece que o cara está em Deus. Não é porque a árvore é grande, já citei, né? Que ela está dando fruto. Ela pode ser grande, mas ela não está frutificando. Está que nem aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Olha o Jesus agressivo, agora o Jesus que amaldiçoa. Ele amaldiçoou a figueira, não amaldiçoou? Então, o outro lado do Jesus que a gente serve não é só o Jesus que abençoa, que multiplica pães e peixes.
Existe um Jesus que confronta, existe um Jesus que agride, e existe um Jesus que amaldiçoa a figueira e ela nunca mais produziu nada. Então, a palavra tem que ser pregada como ela é. E aí nós podemos nos perguntar, né? Nós podemos fazer a seguinte pergunta: aonde é que está o amor? Porque quando alguém agride, é agressivo, a impressão que a gente tem, a definição que as pessoas dão, mas você não tem amor. Ué, Jesus não é o amor em pessoa? Mas por amar alguém, é que ele vai ser agressivo para que a pessoa se toque, para que a pessoa desperte, para ela não ir para o inferno. É por causa de ser agressivo que ele está sendo amor. Tu ama teu filho demais, não ama? Quem é pai aí vai me entender. Mas não tem hora que tu quer matar ele? Não tem hora que tu vê ele fazendo negócio que tu quer pegar pela orelha, se for possível, tu suspende ele pela orelha? Não tem hora que tu quer pegar ele e dar uma boa lição nele? A pergunta que eu faço para você como pai, porque tu, naquele momento tu está irado com o teu filho, tu deixou de amar ele? Claro que não. Então quer dizer que o amor também pode se manifestar através da ira, através da correção. Tem hora que a gente pega o nosso filho, né? Eu não sou pai assim, mas eu vejo aqui na igreja, às vezes a mãe pega o filho, que ela pega pela orelha assim, ó, que parece que vai até arrancar a orelha, porque a criança não escuta, não obedece, aí chega uma hora que, né, o limite estoura, e ela vai lá e dá o corretivo, a criança chora, esperneia e tal. Aquilo ali é porque ela está corrigindo justamente porque ela ama, porque ela quer que a criança se coloque no lugar dela. Então quer dizer que a agressividade em alguns momentos é uma prova de amor. Tá? Se a criança está lá toda errada e você não corrigir, ela vai crescer torta e amanhã depois não vai ter conserto. Então nós temos que limpar a nossa cabecinha. Nós temos que fazer uma lavagem na mente e parar de pensar nesse amor de Hollywood, porque esse amor de Hollywood não salva ninguém, o que salva é o amor de Jesus. O amor de Hollywood é onde todo filme termina tudo bem. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tem muitos casos que termina tudo mal. Você vai ver que tem um povo que tenta Moisés no deserto e que Deus usa Moisés. E Moisés fala, quem quer ser de Deus, vem para cá. Na hora que aqueles que ficam para o lado de lá, a terra abre e engole eles vivos. O mesmo Deus que salva lá pela abertura do Mar Vermelho, é o mesmo Deus que engoliu eles para dentro da terra e matou. O mesmo Deus que salva na abertura do Mar Vermelho, é o mesmo Deus que instrui Noé para não abrir o mar, mas para mandar água para matar. Então, toda moeda tem dois lados. Aprende isso. Isso é importante. Então, nós precisamos ficar atentos, né? Atentos às lideranças. Porque as lideranças, se ela for uma boa liderança, me leva para o caminho. Se ela for uma má liderança, ela me desvia dentro da igreja. Isso aqui é terrível. Como é que dá para desviar uma pessoa dentro da igreja? É só o líder ser desviado. Porque o que ele vai falar para a igreja vai induzir a igreja ao erro. E a igreja, sendo induzida no erro, a igreja vai errar também. Quer que eu te dou um exemplo bíblico? O que Lúcifer era no céu? Líder da adoração. Depois de Deus, ele era o querubim da guarda ungido. Ele liderava e pior, quem é que botou ele nesse cargo? Foi Deus. Quem é que botou ele nessa posição de líder no céu? Foi Deus. Então não é porque Deus bota alguém numa posição de liderança que esse líder vai ser de Deus a vida inteira. O Saul também prova isso. Quem é que escolheu o Saul? Foi Deus. Quem é que ungiu Saul? Foi Deus. Quem é que colocou Lúcifer para liderar o coral lá no céu? Foi Deus. E quem é que foi o líder que Deus ungiu, que tirou 1/3 da adoração da igreja, que era o céu? Foi o mesmo líder Lúcifer. Então quer dizer que Deus levanta uma pessoa
Mas essa pessoa, ela pode começar em Deus, ela no meio do caminho, ela pode se desviar. Aconteceu isso com o próprio Lúcifer, o diabo saiu daí. E ele não se desviou sozinho. Ele induziu os 1/3 dos anjos e ele derrubou 1/3 dos anjos. Quer dizer que uma pessoa que começa com Deus, ela pode no meio do caminho tropeçar e ela não se consertando, ela pode levar a igreja à perdição. Por isso tem que estar atento. Eu te dei 2 exemplos bíblicos, não é da minha cabeça. Quem ungiu Saul foi Deus. Quem é que perseguia Davi para matar? Saul. Quem ungiu Lúcifer foi Deus. Quem é que levou 1/3 da adoração do céu e derrubou 1/3 dos anjos? Esse líder. Porque num dado momento ele invejou, ele cobiçou o que não era para cobiçar. Cuidado quando você busca coisas que Deus não te autorizou a buscar. Aí Jesus diz, Mateus 23, 25, ai de vós. Essa palavra ai de vós é uma palavra que está advertindo a gente para dor. Quando uma pessoa diz ai, 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 é porque está doendo. Então Jesus está dizendo, cuidado, porque se não prestar atenção, vai se perder e para onde você vai só tem dor. Porque essa palavra ai, ela aparece muito no Velho Testamento, mas agora ela está aparecendo no Novo Testamento, porque o Deus não mudou. O Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo. Então esse ai, é melhor sentir uma dor momentânea agora e se consertar do que deixar esse erro se proliferar, porque amanhã tu vai sentir muita dor e essa dor vai ser permanente. O que tem no inferno? Ranger de dentes. Aí Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus. Então Jesus fala com 2 categorias. Eu anotei aqui, 137. Hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então, 2 coisas que eu quero trazer aqui para você meditar. A primeira, Jesus está falando contra os escribas. Quem é o escriba? O teólogo, que naquele tempo nem todo mundo sabia escrever. Só os eruditos, representando aqueles que tinham acesso ao conhecimento do escrito, que também era dotado, né, era erudito, melhor dizendo, para poder não só ler, mas também fazer cópia das escrituras. Então, os escribas representaria a teologia. Jesus está dando um ai para a teologia. Pastor, mas a teologia não é boa? Depende. Eu não sou contra a teologia, de modo algum. Mas a teologia, ela tem que fazer a pessoa entender que antes de ser um bom teólogo, você tem que aprender a ser um bom servo. Vou repetir. Antes de aprender a ser um bom teólogo, de dominar os caminhos que a teologia nos apresenta, você tem que aprender a ser um bom servo. Então Jesus está levantando um ai contra o teólogo da época. E Jesus levanta um ai contra os fariseus. Por quê? Porque no meio do judaísmo, naquela época, havia pelo menos 4 grupos principais. Fariseus, saduceus, os essênios, e tem um outro grupo que agora está me faltando o nome aqui, eu posso falar, mas para não errar eu vou deixar em oculto. E desses 4 grupos, o maior grupo era o dos fariseus. Significa que Deus não está com a maioria, nem sempre. Não, pastor, mas a igreja é muito grande. Os fariseus é o maior grupo dentre o judaísmo. Os fariseus era o maior grupo dentre os grupos do judaísmo. E Jesus levantou um ai contra os fariseus. Ai, escriba, ai, fariseu. Então não é porque a igreja é grande que ela está na direção. Não é porque o trabalho está grande que Deus está ali. Então Deus está mandando avisar.
Ah, pastor, mas um trabalho não pode ser grande e ser de Deus? Claro que pode. A igreja primitiva prova isso. Pedro prega quase 3.000 almas. Então Deus não tem problema com igreja grande. Deus está na igreja pequena e Deus está na igreja grande. Mas não é porque ela é grande que Deus está se agradando. É isso que eu quero deixar aqui. Não é porque ela é grande, não é porque é um grupo poderoso que Jesus não vai falar o ai. Ele vai falar ai para o fariseu, para os fariseus. Pegou? Então começa a tirar isso da sua cabeça. Não é porque a árvore é grande que Deus está aprovando, ela tem que ter fruto. Não é porque a igreja é grande que Deus está aprovando. Quantidade não impressiona Deus. Quantidade só representa quantidade. Agora, se Deus estiver no meio, aí não é só quantidade, aí é quantidade de santos. Aí fica bom. Aí ele diz, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então já registrei os dois grupos aqui, 137. E aqui eu vou registrar, antes de comentar, eu vou registrar o 138 e o 139. O 138 é porque ele fala do exterior do copo e do prato, duas coisas. E ele termina o versículo dizendo que eles estão cheios de rapina, uma coisa, intemperança, outra coisa. Anotei aqui 139. Ó Jesus de novo agredindo o fariseu. Fariseu cego. Ah, mas é líder grande. Olha aí. Jesus parece que ele tá pegando o pé mesmo, né? Lá ele falou, ai de vós, né? Vamos pegar aqui, ó. Ai de vós. Aqui ele está falando, fariseu cego. Aqui ele deu um foco, ele focou no grupo, no grupo e numa determinada pessoa. Ele apontou para aquele fariseu. Lá no começo ele diz, guias cegos. Ele fala de vários líderes que não têm visão. Aí depois agora ele fala dos fariseus, fala do ai de vós, escribas e fariseus, e agora ele vem apontando, ele tá restringindo o seu ataque, vamos colocar assim. Limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O que Jesus está pedindo aqui? Jesus está dizendo assim, ó, o líder pode estar no erro. O que ele precisa para se consertar, ele precisa de uma coisa simples, mas ele precisa querer. Ele precisa se limpar. O problema não é o líder, o problema é a sujeira. Vou repetir. O problema não é o líder, o problema é a sujeira que está no líder. Quer dizer que se quiser se consertar, tem salvação. Então não é uma agressão contra o líder, é uma agressão contra o que o líder carrega, no caso a sujeira. Por isso Jesus diz, limpa, vai tomar um banho, vai tirar esse encardido de pecado. Né? E este tipo de conteúdo, ele aparece no primeiro degrau. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que eu quero frisar para você? Aqui ele fala limpa, aqui ele diz limpa, até o que está produzindo fruto tem que continuar se limpando, se santificando, ó, os selos lá que eu falei. E aí ele diz, vós já estáis limpos. Mas aí você vai produzir mais fruto, vai limpar de novo. Então ele fala limpa, limpa, limpa. O que ele está dizendo? A palavra não vai mudar, quem tem que mudar somos nós. A palavra não vai abrir a mão de ser a palavra vai sempre pedir a santificação.
Quem tem que se limpar somos nós. Até quem já está produzindo fruto, e todo que dá fruto já está produzindo, limpa. Quer dizer, até aquele que já está sendo instrumento nas mãos de Deus, continua se limpando. Deus vai purificando ainda mais. Então está dando para entender. A mensagem não vai mudar, quem tem que mudar somos nós, né? E aí eu anotei aqui o 140, a evidência do 2. Ele diz, limpa primeiro o interior do copo. E aí ele diz, para que o seu exterior, o interior do copo e o exterior do copo, que tem que ser limpo, dois lados do copo. 140. 140. Jesus continua agressivo, tá vendo? Quantos versículos Jesus só agredindo. Jesus só dando, vou usar uma palavra, dando paulada. Né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados. Aí tem 3 pontinhos aqui, que é pro versículo se completar, porque ele é muito grande. Que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então eu anotei, cheio de ossos de mortos, uma coisa, e toda imundícia, 2 coisas. Anotei aqui, 141. 2 coisas que negam Jesus, porque o 2 aponta para a pessoa de Jesus, como a gente já tem explicado, e também para a negação completa de Jesus. Então a gente vê pelo 2 o que é Jesus e o que não é Jesus, né? E o que está chamando a atenção para nós aqui? É que Jesus diz que há uma expressão dentro destes líderes, é que eles têm ossos mortos, ou ossos de mortos. Significa que quando você está debaixo de uma liderança que não está santificada, ela vai pegar aquilo que é símbolo de força, porque o osso é o que nos mantém de pé. Se tirar o osso aqui, a gente não estaria de pé. O osso é o que sustenta o nosso corpo, o esqueleto, né? E o que nos mantém de pé é Deus, espiritualmente. É a nossa estrutura, é Deus. E se as pessoas estão cheias de ossos mortos, é porque como ele matou o chamado de muita gente, ele tem dentro de si um cemitério. O que ele colocou dentro de si nesse cemitério interior? Ele colocou o chamado desse, o chamado daquele outro. Ou seja, o chamado nem chegou a vingar. Por quê? Porque ele já pegou e já destruiu o chamado na raiz. Esse é o problema de ter um líder que é um líder falso. Ele vai te levar para uma condição onde você não vai chegar nunca a ser o que Deus quer. Porque eles estão cheios, tá vendo que não tem só dentro, tá cheio de ossos de mortos. Porque é o osso, aquela estrutura que Deus queria dar para o irmão, ele matou o irmão, então ele pegou o irmão e enterrou dentro dele mesmo. Porque como ele ensinou o irmão, levou o irmão para o caminho errado, ele sepultou com os seus discursos, com a sua prática de fé, ele sepultou o ministério de muita gente. Esse é o problema de estar debaixo de uma liderança que não é uma liderança verdadeira. Esse é o problema, ele vai te matar aos poucos, ele vai sepultar dentro dele, dentro do que ele vai trazer para você viver, que é uma farsa, ele vai matar o teu ministério. Ele se torna um cemitério que acumula dentro dele um monte de gente que morreu e não sabe que morreu. Está cheios de ossos de mortos. Olha aí. Então, isso aí é triste. E o pior, né? Que quem paga a conta é aquele que ouve, né? Se você não descobre que aquele camarada está sendo usado pelo inimigo, você vai acompanhar o ensinamento dele e quem vai pagar a conta é você mesmo. É triste, né? Mateus 23, 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Hipocrisia e iniquidade, 2 coisas. Anotei aqui.
142. E aqui Deus trazia para nós que Deus chama eles de hipócritas. E aí você pode se perguntar, o que é um hipócrita? Tem gente que sabe, que está me ouvindo, e tem gente que não sabe. Então eu vou escrever o que é o hipócrita. O hipócrita, se nós for traduzir, hipócrita, se nós for traduzir na nossa língua, é um ator. Um hipócrita é um ator. O que é um ator? É alguém que está representando uma coisa que ele não é. O que faz um ator? Um ator de um filme, um ator de uma telenovela, um ator de alguma coisa, de um teatro, ele está representando um papel. Significa que tem gente no ministério que é um profissional de púlpito, ele não é aquilo que ele representa. É como se ele estivesse interpretando um filme. Ele pega aquela cena, ele sabe as falas, e ele vai lá e fala tudo direitinho, fala como um verdadeiro falaria, mas para ele aquilo ali é uma profissão. Ele não tem aquele negócio de servir Jesus por amor. Já se tornou um negócio. É como bater o cartão, ele entra às 8 da manhã e sai às 6 da tarde. No período de culto e quando ele está dentro da igreja, ele se comporta como se ele fosse um servo de Deus, mas ele não é. Aquilo ali é uma interpretação falsa de uma coisa que ele não é. Por isso que Jesus está agredindo esse pessoal, porque Jesus está vendo que é uma interpretação de um papel, uma hipocrisia. E Jesus está agredindo e está contrariando, né? E aqui eu percebi, irmãos, pela revelação de Deus, eu percebi que Jesus também se colocou como um ator. Aí você vai falar, como assim, pastor? Ué, se a gente for parar para pensar, Jesus é Deus, né? Jesus é o próprio Deus. Ele é filho de Deus e também é Deus. Se ele descesse aqui como ele é, ele deveria se apresentar primeiro como Deus, né? Ele deveria se apresentar a sua divindade. Só que Jesus não veio na terra para se revelar como Deus. Por quê, pastor? Porque aqui em Filipenses diz assim, ó. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, o papel que Jesus veio interpretar na terra, isso aqui é importante você pegar. O papel que Jesus veio interpretar nesta terra, qual é? É o papel de servo. Pastor, mas então qual que é a diferença? Se Jesus se ele não era servo, mas ele veio para interpretar, ele assumiu a forma de servo. Ele pegou esse papel para ele. Né, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O figurino, a roupa que ele vestiu foi a de um homem. Tá, mas se ele veio na terra para assumir esse papel, qual que é a diferença do hipócrita para Jesus? Tem uma diferença aqui. A diferença, irmãos, é que o ator que é hipócrita, ele representa um papel que é um papel que ele quis, ele escolheu, ele criou um roteiro para ele. Jesus não. Jesus assume o papel de servo para cumprir o roteiro do Pai. Entendeu? Jesus assume o papel de servo para fazer e interpretar o que o Pai tinha lhe dado. Essa é a diferença. Tá, pastor? E o que isso traz para nós? O que o Senhor quer trazer para nós? A diferença, irmãos, está em João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vou trazer para você na aplicação da tua vida.
toda vez que você quer escolher a forma que Deus quer te conduzir, no sentido maior, você pode escolher comprar um carro, você pode escolher certas coisas, Deus dá liberdade para nós, Deus não botou uma mordaça na gente, falou que a gente tem que fazer tudo como um robô, né? Deus ele deu a liberdade para nós, mas tem determinadas coisas que Deus são prioridades. Por exemplo, Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali era um roteiro que Deus tinha determinado para Abraão. Se Abraão quisesse ser o pai das promessas, ou se ele quisesse ser o grande Abraão que ele foi, ele tinha que cumprir aquele roteiro. E Deus diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia nem onde era. É o que está aqui, ó. Não sabe de onde vem, você não sabe a hora que Deus vai falar, e você não sabe para onde vai. Abraão não sabia para onde estava indo, Deus ia guiando. Então Abraão estava interpretando um servo obediente, porque Deus falou: vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não falou quando Abraão saiu, Abraão foi indo e Deus foi mostrando. Então, quando as pessoas interpretam um papel, assumem uma certa ocupação na vida, só que esse papel é uma coisa que ela escolhe, ela está renegando Deus, porque ela está sendo o hipócrita. Ela está sendo um ator que quis interpretar aquele papel. Agora, quando Deus me dá um papel para interpretar, eu cumpro a sua vontade. Foi o que Jesus fez, foi o que Abraão fez naquele momento. Entende? Então Deus ele dá para nós um roteiro. Deus ele falou para mim, ó, eu vim para Rio Grande, ele falou para mim: fica aí. Mas Deus, lá é melhor, lá tem as oportunidades, tem isso, tem aquilo. Deus falou: fica aí, porque o papel ou a missão que eu tenho nesse tempo que eu estou permitindo você estar aí, é aí. Percebeu? Então nós temos que interpretar o papel, a missão que Deus tem para nós. E aqui eu vou entrar aí de novo na questão do líder. Quando eu escolho ser um pastor, quando eu escolho ser um missionário, quando eu escolho ser um profeta, quando eu escolho isso, quando eu escolho aquilo, eu estou escolhendo um papel por mim mesmo. Por isso que o chamado, ele não é uma coisa que eu escolho, é uma coisa que Deus me dá. Entende isso? Moisés foi Moisés porque Deus escolheu Moisés e botou Moisés no papel de libertador de Israel. Davi foi Davi porque Deus escolheu no meio dos 7, dos 8 irmãos lá, Deus escolheu o menor para ser o guerreiro que ele foi, o rei. E isso tem saído muito fora. Na verdade, esse é um dos pontos cruciais para você viver a vontade de Deus ou não viver a vontade de Deus. E tem um problema, quando você não vive a vontade de Deus, quando você escolhe um papel que você acha que é o melhor para você, você pode perder a primazia da conexão com o Espírito Santo. Quando você perde a conexão com o Espírito Santo, você perde a condição de ter aquele filtro, aquele coar um mosquito. Aí o mosquito vem, você não tem um filtro para parar o mosquito ficar ali retido. O mosquito seria aquela seta do maligno. Quando aquela seta vem, você não percebe. Por que você não percebe? Porque você está vivendo uma vida que você quis viver. Você está vivendo um caminho que você quis criar para você. Você lembra do jovem rico? Deus está trazendo para mim aqui. O jovem rico estava numa situação assim. Jesus olhou para ele e a Bíblia diz que Jesus o amou. E aí Jesus vira para o jovem rico e diz assim: vende tudo que tu tem, dá para os pobres e me segue. Ou seja, o teu papel é de um homem rico. A partir desse momento eu vou te colocar num papel de um homem pobre. Jesus deu para ele um novo papel. O que o jovem rico fez?
não quero esse papel não se encaixa na minha vontade. A Bíblia diz que ele se retira triste. Foi salvo? Não sei. Pode ter se arrependido depois, pode não ter se arrependido. O fato é, você percebeu? Jesus viu que aquele papel era um papel que ele estava gostando por causa que ele se sentia bem naquela posição. Mas aí Jesus pega e fala, vou liberar um teste para ele. Vou deixar ele numa posição de um papel inverso do papel que ele está vivendo. Da posição que ele está ocupando. Para ver se ele aceita a minha vontade. Então, por isso que eu falei para vocês, fiz uma ressalva no começo. Não adianta tu entender tudo que Deus vai revelar daqui para frente, se na hora que Deus te chamar para ocupar uma posição, você não quiser. Porque você vai ter o entendimento, na tua mente, no teu espírito vai estar todo aquele entendimento. Você tem todas as armas, vamos colocar assim, mas você não quer lutar. Então, antes de falar da escatologia, eu estou falando daquilo que vem antes do que Deus ainda vai acrescentar. Deus está falando de posição que nós temos que assumir no Evangelho. Que se tu entender tudo e não viver nada, não adiantou nada. E isso é uma luta na nossa vida. Por quê? Porque nós queremos criar um roteiro que nos agrade. Nós queremos criar um roteiro que nos seja agradável. Mas o Evangelho muitas das vezes nos põe em situações que nós não gostamos. E nós temos que tomar uma decisão de ser alguém que interpreta o papel de servo, que serve, ou alguém que interpreta um papel segundo ele quer. É isso que Deus está trazendo aqui. É uma das decisões mais importantes da nossa vida, é isso aqui. Viver isso aqui não é para todos. Tem muita gente que vai perder muita coisa com Deus, porque num período da vida dele, Deus manda ele interpretar um papel, viver uma situação, e ele não quer. Por que ele não quer? Porque é desconfortável, porque não traz benefício, porque não é o que ele esperava. Aí o que adianta aprender um monte de coisa sobre o que vai acontecer? Se você aprender um monte de coisa, mas não estiver disposto a viver, então por isso que eu estou trazendo esse conhecimento, uma base escatológica antes do próprio conhecimento escatológico em si. Aí como ele diz que não sabe da onde vem e para onde vai, da onde vem a origem, para onde vai o destino. Duas coisas, 143.